Bem-vindos ao podcast da Voz. Este é o espaço onde histórias ganham vida e impactam o mundo. Hoje tenho o privilégio de conversar com uma mulher que inspira milhares de pessoas através da sua jornada de fé, superação e empreendedorismo. Se ainda não subscreveste o canal, aproveita para o fazer agora. Ativa as notificações para não perderes nenhum episódio e junta-te a esta comunidade onde cada história tem o poder de transformar. Agora vamos à nossa convidada especial. A minha convidada de hoje é uma referência quando falamos de família, fé e empreendedorismo. Com mais de 10 anos ajudando mulheres e famílias a encontrarem equilíbrio, é escritora, mentora e autora de 2 livros que têm impactado vidas pelo mundo. Alina Cruz, seja muito bem-vinda ao podcast da Voz. É um prazer ter-te aqui hoje. Obrigada. A apresentação, hein? Obrigada. Obrigada eu. Aline, todos nós temos uma história que nos define. A tua trajetória é marcada por desafios e conquistas. Eu sei que muitas pessoas te veem como inspiração, mas quero começar de uma forma simples e direta. Quem é a Aline Cruz, além de empreendedora e escritora? Eu sou a esposa do Léo, como eu costumo chamar carinhosamente meu marido. Sempre me apresento como, primeiramente, esposa dele. Sou mãe do Davi e da Angelina. O Davi já é um rapaz, adulto, homem, já vive a vida dele. E a Angelina ainda mora conosco, né? Que ela só tem 12 anos. Eu sou filha do Deus vivo, né? Como nós já conversamos algumas vezes. Graças a Deus, eu sou cristã. Hoje empreendo na área de limpeza e de construção e remodelações aqui, né? Ajudo meu marido na empresa dele dessa forma e lido com as coisas de casa todos os dias. Trabalho a maior parte do tempo aqui dentro de casa, né? Sou escritora, como você falou. Estou já escrevendo meu 3º livro agora. O primeiro está até aqui na exposição. Oh, maravilhoso. Falei diretamente sobre relacionamentos, como que a gente pode ser sábia e edificar a nossa casa e ajudar outras casas a edificarem também. Sou filha, sou amiga, sou tudo aquilo que o Senhor me colocou aqui para ser. E devagarinho eu estou me reconstruindo mais, aprendendo mais a me colocar nessa posição. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma mulher cheia de virtudes, não é? E normal, não é? Portanto, é isso. Olha, costuma-se dizer que a nossa missão nasce muitas vezes da nossa própria dor, não é? Ou daquilo que superamos. Olhando para trás, como surgiu a tua jornada no empreendedorismo e o que te levou a dedicar-te ao apoio a famílias e a mulheres? No empreendedorismo, eu não me dava 100% nas empresas depois de algum tempo lá. Eu sempre chegava nas empresas, me destacava logo, crescia logo, quando chegava num certo momento, eu não tinha mais o que aprender. E eu não me via mais lá dentro. No princípio, familiares e amigos sempre falavam, você não para emprego nenhum. Não demorava mais do que 4 ou 5 anos no emprego, já estava trocando. Porque realmente eu tinha esse entusiasmo de estar sempre fazendo mais. Sempre mais do que se paga para fazer. E, de acordo com isso, não via reconhecimento. As empresas, no geral, queriam pessoas para estar lá, criando raiz. E eu sempre me via uma pessoa como... Eu sempre falava assim, eu não sou árvore para criar raiz, né? Exatamente. Tem algumas áreas da nossa vida que a gente precisa, sim, criar essa raiz. Claro. E foi por isso que eu comecei a empreender. Então, eu trabalhava em empresas, independente de onde eu estivesse, mas eu estava sempre comprando uma coisinha para vender. Já trabalhei com prata, já trabalhei com roupa, com calçado. E aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo melhor como que eu podia ser essa pessoa que eu sou hoje, que é a esposa, a filha do Deus vivo, a pessoa que fosse falar de Deus, e fui me encaixando diretamente nessa área de limpeza em Portugal, que é onde eu consigo estar em contato com pessoas e falar mais do Senhor para elas. E isso foi o que te levou, então... E o que é que te levou, para além do empreendedorismo, aí para o empreendedorismo, o que é que te levou, então, a dedicar-te ao apoio a famílias e a mulheres? Pronto, eu comecei a fazer isso quando eu ainda catequizava na igreja, né?
E aí é, eu comecei a me dedicar a esse trabalho na igreja com adolescentes e crianças. Primeiro eu fui estudar pedagogia, não sei se aqui em Portugal também se chama pedagogia, para trabalhar com criança. Eu sempre me vi para trabalhar como professora, esse Sim, curso de ok. pedagogia, né? E eu acreditava que era desta forma que eu gostaria de ensinar as pessoas. Mas daí, quando eu fui para a sala de aula, eu entendi que não era bem alfabetizar que eu queria ou que eu me sentia bem. Era mesmo encaminhar, instruir, treinar, para a vida mesmo. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, fiz algumas formações na área de psicologia, e aí fui entendendo melhor que realmente o meu caminho era esse, era instruir famílias, instruir adolescentes, né? Por mais de 10 anos eu cuidei de adolescentes, diante da igreja e tudo, e aí eu fui entendendo que realmente o meu caminho era esse, era instrução e treinamento para a vida, e não alfabetizar em escola. Foi por isso que eu comecei a me desenvolver desta forma. É lindo. Olha, tu falas muito sobre a importância da fé no teu caminho e no sucesso das pessoas. Portanto, isso é algo que ressoa com muitas pessoas que nos vão ouvir, não é? Portanto, qual foi o papel da fé na tua trajetória e como ela influencia o teu trabalho como mentora e escritora? O meu segundo livro fala exatamente sobre isso. Hum, Quando eu parei de acreditar em Deus. É o momento que a gente faz essa transição de só acreditar em algo que é palpável, que Deus não é assim, começa a viver e se relacionar com Ele. Dar realmente passos de fé. São coisas que a gente não consegue explicar exatamente como que palpável seria isso. Mas a gente começa a se posicionar de acordo com o que a gente vê, que não é tão claro, mas são coisas que Deus vai ali colocando no nosso coração. E eu falo sempre de Deus colocar no coração, porque como que Deus fala com a gente? Através de pessoas, através da Bíblia, através, né, de pessoas mais instruídas e mais sábias que a gente assiste, podcasts, vídeos, enfim. A gente vai aprendendo ali como que a gente se relaciona e ouve. E aí, recebendo essas instruções da parte de Deus, eu fui me posicionando cada vez mais. Essa transição veio a partir do momento que eu comecei a quebrar a cara, literalmente. Eu fui por caminhos onde eu não me encontrava, fazia, né, coisas que não eram agradáveis a Deus, e ele ia, aos poucos, ele ia me direcionando. Eu acredito mesmo que somos escolhidos, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E quando a gente fala de escolha, não é propriamente Deus que pega e escolhe, somos nós quem escolhemos exatamente. ouvir ou não, né? E aí, devagarinho, eu fui me reconstruindo nesse caminho e fui entendendo que realmente o passo de fé é muito importante. A gente dar esse passo que Deus vai colocando no chão. Ok. Olha, sabemos que empreender e ajudar outras pessoas nem sempre é fácil, não é? O caminho tem desafios, mas também tem muitas recompensas. Qual foi o momento mais difícil da tua jornada e como o superaste? O momento mais difícil foi no início da minha relação, do meu casamento. Eu ainda era muito religiosa, né? Religiosa, quando eu falo de religião, eu falo de ser apegado às coisas que estão dentro da igreja, né? De ser ali, de você se colocar não debaixo, de você não ser serva de Deus, mas ser serva do pastor ou do padre, de quem ali é o comandante, digamos assim, né? O instrutor. E aí eu era uma pessoa muito religiosa, tanto que o meu marido, ele era ateu, né? No meu livro eu conto sobre isso. E quando eu comecei a entender que estava dando conflito, porque como que uma pessoa religiosa daria certo com um ateu? Que eu acho que não tem a ver com religião realmente, né? E aí eu comecei a ter conflitos com meu marido em relação a isso. E foi quando eu comecei a buscar, porque eu era religiosa, mas eu não era uma pessoa cristã. Eu era de frequentar a igreja, mas eu não era de me posicionar, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho e, se for necessário, falar. E aí eu comecei a perceber que
calhar eu não era tão cristã assim. E foi um momento de conflitos maiores no início da nossa relação. A gente chegou até a falar em separação. Uhum. Começando a buscar esse Deus que realmente transforma, que realmente me criou para ser essa mulher sábia. E aí foi muito difícil, porque o problema maior das pessoas, a gente geralmente fala assim, quando a gente começa a servir a Deus, as coisas vão ficando mais difíceis. Na verdade, não. Na verdade, Deus ele facilita o nosso processo. O problema é que nós não queremos ceder aquilo que o Senhor está mandando. Então, tem mais a ver com eu não querer, não me posicionar, não querer fazer aquilo que Deus está mandando, do que propriamente o inimigo vindo e atrapalhando, né? Geralmente, nossos inimigos estão dentro de nós, somos nós mesmos, somos nós quem atrapalhamos o fluir de Deus, o fluir da nossa vida, o fluir do nosso crescimento, a nossa prosperidade em qualquer área da nossa vida. Então, esse foi o meu maior conflito. Eu não queria ceder aquilo que eu precisava ceder, que era ser submissa ao meu marido, que eu antes acreditava que ser submissa era ser subordinada, que não tem nada a ver. Até eu ter o entendimento que eu tenho hoje, foi muito difícil, porque eu entendia de uma forma diferente, né? E aí, depois que eu fui entendendo, foi ficando mais simples, mas no início foi muito difícil. Foi a parte mais difícil, realmente, dessa transição de mulher para mulher sábia, cristã, dificular. Sim. E como é que superaste? Olha, foi exatamente assim, me posicionando. Me colocando de joelhos e lembrando todos os dias que eu precisava ceder para Deus. Lembrar que não era para o meu marido. Eu falava Deus, eu não estou cedendo para ele, estou cedendo para o Senhor. Porque ceder para ele é difícil. Sempre tem disputa, né? A gente, como ser humano, a gente tem uma disputazinha ali com o marido, com o filho, às vezes com um amigo, às vezes no trabalho, com família, parente. E aí foi exatamente assim. Foi de joelho no chão, chorando muitas vezes, não querendo fazer a vontade que era de Deus para fazer a minha, não querendo ceder para o meu marido, mas funcionou, deu certo. É assim que funciona. Ok. Olha, tu és autora de 2 livros que já impactaram muitas pessoas. Escrever é uma forma poderosa de transformar vidas, não é? Portanto, o que te levou a escrever os teus livros e que impacto queres que eles tenham na vida das pessoas? Eu entendi o que eu sou, quem eu sou, o que eu carrego. Entendi que muitas pessoas estão deixando de viver isso, estão deixando de se libertar, né? Estão aprisionadas porque nós não falamos, né? Costumamos até ouvir aquela frase de que o problema do mundo não está no barulho dos maus, mas no silêncio dos bons. Então, eu comecei a internalizar isso. Eu comecei a ouvir de pessoas, né? Eu sempre ouvi de pessoas que, você me ajuda muito, Aline, obrigada por isso, obrigada por aquilo, e comecei a entender, olha, eu estou ajudando uma pessoa aqui, olha, até também vou ajudar outras, né? Sim. Foi quando eu comecei a me desenvolver na mentoria de famílias, eu falei, olha, eu tenho aqui, sim, alguma coisa que eu carrego e que está fazendo diferença na vida das pessoas. Então, isso pode ser que eu não faça diferença na vida de todas as pessoas que vão ler o livro, mas uma ou outra que vai ler, e eu acho que é isso que importa. A gente saber o que a gente carrega e entregar, né, às pessoas. Isso faz diferença no mundo. Ok. Exatamente. E onde é que podemos encontrar os teus livros, Aline? Eu tenho acesso. Sim, na Amazon.com, é onde eu estou vendendo ele atualmente. E eu tenho aqui comigo também, mas na Amazon é onde eu estou desenvolvendo. Eu ainda tenho alguns, mas esses aqui, se calhar, são os que eu presenteio, de vez em quando eu faço um sorteio lá, tem sempre alguém que me segue e pede, né? Às vezes não tem uma condição ali de estar adquirindo o livro, mas se a pessoa quiser, ela pode ir na Amazon.com, que ela vai encontrar, tá bom? Só pesquisar pelo meu nome lá, Aline Cruz, e vai conseguir ver os meus livros lá. Maravilhoso. Vou lá dar uma vista de olhos. Então, muitas mulheres e famílias
recorreram a ti em busca de orientação e suporte. O que te mais motiva no teu trabalho como mentora e qual é o maior desafio em ajudar outras pessoas? No esporte, No teu trabalho, né? no Como trabalho, mentora. Hum. mais Qual é o desafio. maior desafio em ajudar as pessoas? Qual é que tu sentes aquele maior desafio? O meu maior desafio é conseguir ensinar essa parte que não é palpável. Essa Hum. parte que a gente só sentindo, só dando passo mesmo de fé para ver. É como eu falar para você assim, você tem vontade de seguir uma carreira diferente do que você faz hoje. Sei lá, às vezes tem muitos anos que você está nessa área e você fica naquela, poxa, eu vou trocar de área agora, não sei o quê, mas é uma coisa que queima no seu coração. É muito simples eu falar para você, larga tudo e vai lá e faz. E aí você vai falar comigo, mas como assim largar tudo, vai lá e faz? É difícil você entender quando você não teve a experiência. Então, essa é a parte mais difícil. É exatamente assim que funciona. Eu vou dizer para você, Suzana, larga tudo, vai lá e faz. E é simples assim. Só que isso na cabeça de quem nunca teve a experiência se torna complicado. Aí eu não posso fazer, a família vai falar, o que eu vou fazer, vou abandonar tudo. Então, essa é a parte mais difícil. É você realmente é, trazer para o simples aquilo que parece muito complicado na cabeça das pessoas. Uhum. Porque também já estão muito habituadas, não é, a ouvir sempre a opinião dos outros e os outros é que conta, não é? A nossa não seguimos a nossa intuição. Acredito que para muitas pessoas sejam esse grande bicho-papão, não é? Digamos assim. Mas Mas pronto, nas tarefas que a gente, né, eu tenho algumas tarefas que eu dou para as pessoas para poder praticarem, e aí elas vão desenvolvendo isso melhor. Muitas vezes, até nas últimas tarefas da mentoria, assim, a pessoa fala, já tá tudo bem, eu já consigo fazer isso. Porque a pessoa já entendeu que realmente dando passo, ela tendo o resultado, né? Esse passo sim, de felicidade que a gente dá, essa tomada de decisão, né? sim, Quando a gente toma uma decisão, a gente precisa agir logo, porque senão a gente não faz. E a gente é isso. agir logo, tendo logo o resultado, que não importa se ele é bom ou se ele é ruim, porque vai ser qualquer resultado. Eu sempre Uhum. falo para as pessoas assim, ó, se você tiver um resultado ruim ou bom, você só vai saber se agir. Então, age logo. Se você errar logo, você dá tempo de consertar logo, Pois, né? Então, exatamente. dando resultado, a pessoa vai dando certo, vai caminhando. Só agindo, exatamente. Então, o mundo está sempre a evoluir e o teu trabalho também continua a crescer. Quais são os teus próximos projetos e o que podemos esperar da Alina Cruz nos próximos anos? O lançamento do livro, né, na minha carreira pessoal, é o lançamento dos livros. Eu quero me tornar, assim, uma escritora de muitos, muitos livros. Eu tenho alguns exemplos dentro do meio onde eu convivo, né? Onde eu vivo, as pessoas escrevem muito e são escritores de 40 livros. Eu quero ser uma pessoa que no futuro próximo vou estar falando, olha, eu já tenho 10 livros, eu já tenho 15, eu já tenho 20, eu já tenho 40 e tal. E essa é na minha vida profissional. E nunca parar, eu nunca quero parar de estar em contato com famílias nesse sentido. Uhum. Importa, muitas vezes, no meio da mentoria, a pessoa já fala, ai, Aline, eu não vou ter condições, quando às vezes parcela, né, eu não vou ter condições de pagar, muitas vezes eu já abri mão de receber para poder ajudar, porque eu sei como que isso é transformador. Quando a gente se relaciona bem com a nossa casa, com o nosso marido, que seja marido, ou se a pessoa não for casada, enfim, quando a gente se relaciona bem com os nossos, como que isso flui ao resto da nossa vida, na vida profissional, enfim. Isso eu não vou parar de fazer, independentemente se eu faça dinheiro ou não com isso. E na minha área de empreender, eu quero que seja por pouco tempo nesse sentido, se não for para ajudar pessoas. A gente tem uma ideia, eu junto com meu marido, de franquear as nossas empresas, né? E aí, no futuro próximo, vendê-las. E viver só de rendimentos. A gente tem alguns investimentos também, né? Uhum. Em algumas áreas de mercado imobiliário, que a gente está entrando agora também. Então, eu espero que em breve a gente
esteja vivendo só desses rendimentos. Comprando. E vais conseguir. Aline, uma coisa que eu noto no teu trabalho é que ele vai muito além do individual. Tu criaste uma comunidade forte, né, onde as pessoas encontram o tal apoio e partilham experiências. Como vejo o papel das comunidades no crescimento pessoal e profissional das mulheres e famílias que acompanhas? Eu vejo nos pequenos, eu não vejo grande, eu vejo nos pequenos, né? Uma mulher, quando ela se posiciona com esse carinho, com essa sabedoria, com esse cuidado, quando vai falar com o filho e tudo, a gente consegue perceber os pequenos resultados, né? Como que muda no dia a dia delas, até mesmo a respiração delas, a forma como elas se cuidam. Como você citou mais cedo, né? Eu tenho um exemplo aí dos esportes, né? Até recente eu estive no Brasil, trouxe as minhas medalhas de lá. Aí eu estava arrumando assim, eu falei, nossa, em pensar que quando eu comecei, que eu já corro há muitos anos, mas quando eu comecei, eu com provas só tem 2 anos, provas de rua. Eu falei, nossa, eu já tenho esse tanto de medalhas. E ao longo dos minutos que eu fui mexendo nas medalhas, eu fui lembrando das pessoas que vieram correndo junto comigo depois disso. Teve gente, assim, muito sedentária mesmo, que estava com sobrepeso, obesa, que hoje eu vejo postando na rede social, e aí eu faço um comentário, ela fala, ó, aprendi com você, isso. Tão bom. Esses pequenos resultados que a gente vai vendo. E as pessoas que eu acompanho pessoalmente, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que não. Claro. Mas a gente consegue ver exatamente nesses pequenos resultados, nos posicionamentos ali da vida, às vezes no cuidado que vai falar com o marido ou com o filho. Eu já consigo perceber como que eu ajudo elas nisso. Porque eu acho assim que não adiantava nada se eu não tivesse a experiência. Se eu não tivesse vivido, talvez eles não tivessem tido esses resultados também. Então, se for uma coisa que me curou, que moldou a minha vida, é impossível que não vai moldar alguma vida, alguma outra vida, né? E é o caso das pessoas que eu acompanho, que já acompanhei, que agora já não acompanho mais, né? Então, é nesses pequenos resultados que a gente vai se orgulhando. Teve família que não teve resultado nenhum, que abandonou no meio do caminho também. Isso também é um motivo para que eu possa ir além, para que eu consiga buscar mais, entender onde foi que eu possa ter falhado, ou se realmente está tudo bem, foi a pessoa mesmo que falhou, né? Então, esses pequenos resultados que a gente vê que a coisa está fluindo, que está dando certo, tanto é que eu nunca parei. Essa é a primeira coisa que eu fiz na minha vida que nunca parei. Depois que eu comecei a fazer isso, que, né, quando eu te falei isso, no passado, tudo que eu começava, eu parava. Então, quando eu comecei a perceber, eu falei, olha, então é isso aqui que o Senhor me chamou para fazer, porque os pequenos resultados estão vindo, né? Exatamente, exato, também. Olha, empreender e ao mesmo tempo cuidar da família, das relações e do crescimento pessoal não é fácil. É um grande desafio para muitas mulheres e empreendedores. Como consegues equilibrar o teu tempo entre a vida pessoal tanto, e o trabalho e o impacto que geras no mundo? Organização. Se a gente não se organizar, tem hora que aparece uma coisa assim no meio do caminho, né? Que as pessoas costumam falar, todo mundo tem TDAH, começa a fazer uma coisa aqui, daqui a pouco está fazendo outra. Aí, às vezes, você começa a fazer uma tarefa, e se ao meio do caminho não for uma coisa urgente, você larga para lá, continua fazendo aquela tarefa. Você tem que estar focado, senão você não dá conta. Algumas pessoas até acham que o trabalho, para mim, é muito, muito, eu não vou dizer fácil, né? Mas, assim, é muito simples o trabalho de casa. Criança e tudo. Eu sempre tive cuidado, talvez até porque a minha formação também é na área infantil, eu tenho educação infantil, berçário, eu tenho especialização com crianças especiais, idosos especiais, então, eu acho que também isso Me ajuda, não é? é um dom, né? Só com você, que dons todos temos, né? O Senhor dá para todos, mas tem a ver também com você ali aprendendo. E é você deixar o que aparecer
que não está dentro daquele cronograma, você larga para lá, se não for uma coisa urgente, entendeu? Porque senão você não dá conta. Para conciliar tem que ser assim. Às vezes você tem uma reunião fora, né? Por exemplo, saindo daqui, eu tenho um horário marcado 1h da tarde. Se eu tiver indo para lá e no meio do caminho acontecer algo urgente, eu posso desviar. Se não, foco no caminho. Senão a gente acaba deixando as coisas, né, desandarem. Então tem que ter planejamento. Você se planeja, geralmente eu faço isso no final de semana, e quando não faço, realmente não flui. A semana corre toda atrapalhada. Então, Exatamente. tem que se organizar, senão não dá conta, realmente. Utilizas muito uma agenda também, não é? É igual escrever, por exemplo, eu estou escrevendo o meu terceiro livro, eu estou aqui sentada, ó. Logo agora eu vim para cá, falei que marido e filho estão em casa. Ó, estou indo para lá, tem podcast agora, a gente vai ser online, eu vou sentar lá. Só me chama se for um problema muito urgente. Tá fechado. Quando eu vou sentar para escrever, a mesma coisa. Ó, estou indo escrever. Geralmente eu tenho um bloco de notas, né? Quando eu quero deixar algum detalhe. Mas se eu vou para o computador, não me chama. Só se tiver. Então, senão a gente para e não flui nada, nada flui. É verdade, é verdade. Deixamos fazer o que estamos a fazer, não é? Desfocamos do foco e não concretizamos, não é? E por isso tem que haver essa organização toda. Tem que haver, porque senão andamos todos baratas juntas, não é? E isso não pode acontecer. Não quer dizer que é perfeita, que eu não erro, nem falho. Claro. Às vezes, se eu não planejar a semana, acabou. Eu atrapalho tudo. Mas, no geral, para dar certo, tem que ser assim, não tem jeito. Sem dúvida, sem dúvida. Senão as coisas não correm mesmo. Mas é verdade. Disciplina também, não é? Ao fim e ao cabo, também é isso. Oline, antes de encerrarmos, quero fazer-te uma pergunta que faço a todos os meus convidados. Se pudesse deixar uma mensagem que fosse traduzida para todas as línguas e ouvida por pessoas em todo o mundo, qual seria? Seja livre. O Senhor já te aprovou, já te libertou. Ele não vai voltar para fazer isso, ele já fez. Ele vai voltar para buscar aqueles que, né, compactuam com tudo aquilo que ele falou. Mas ele já fez, já aprovou. Não espere que um ser humano vai te aprovar em algo. Não espere que uma prova vai te dar um ok para você fluir em nada. Seja livre, você já foi libertado para isso. Então, qualquer coisa que você tenha o desejo de fazer, qualquer pessoa que você tenha o desejo de conectar, vai lá e faz. O resultado não é importante. O importante é você se posicionar e ser livre. É só isso. Maravilhoso, maravilhoso. Terminamos da melhor maneira. Oline, foi uma honra ter-te aqui hoje. A tua história e a tua missão são realmente inspiradoras e tenho a certeza que este episódio vai tocar muitas pessoas. Obrigada por partilhares connosco a tua jornada. Muito obrigada. Foi um prazer enorme quando eu te conheci pessoalmente. A gente teve a oportunidade de falar, né? Até gravamos aquele pedacinho lá no Ironman. Foi maravilhoso. E eu te agradeço muito por essa oportunidade. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntos, né? Claro Tem que sim. outras coisas que a gente já está para fluir aí juntos e vai dar tudo certo. Muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Juntos, sim. Então, a todos que nos ouviram ou que nos vão ouvir, lembrem-se, a cada história tem o poder de transformar vidas. Se gostaram deste episódio, sigam-nos, partilhem e ativem as notificações para não perderem os próximos convidados incríveis. Obrigada e até breve. Obrigada.